Olá pessoal, mais uma vez o professor Otávio Castellani aqui para o Saboreando a Física, para a série Papo de Física. Sejam bem-vindos. E antes de mais nada, dá aquela curtida para ajudar a gente. E se você não é inscrito, se inscreve, tá? Valeu. Olá pessoal, e hoje nós vamos falar nas 4 forças fundamentais ou 4 interações fundamentais. A gente sabe muito bem sobre que a gente aprende, né, desde o ensino médio, que existem forças. O tempo todo a gente está falando em força. A gente fala lá no ensino médio força normal, força peso, força de atrito. Só que o que acontece? A física, ela conseguiu no fundo agrupar todas as forças que a gente conhece em 4 forças fundamentais. No fundo, todas as forças que nós conhecemos, elas são agrupadas em 4 forças fundamentais, que são as chamadas interações fundamentais, né? Força é uma forma de você modelar esse mecanismo entre os corpos, entre as partículas. E a gente sabe que partículas, corpos, possuem propriedades. E nessas propriedades é que você consegue vislumbrar a interação. Então, a primeira interação que a gente conhece de cara é a gravitacional, né? Que é a interação gravitacional, que é a força gravitacional. A gente sabe desde lá do ensino médio, né? Se eu tenho duas massas, elas sofrem força de atração gravitacional. E no ensino médio a gente aprende lá pela equação do Newton, né? A força da gravitação universal, força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essa é a primeira força. Então, a força de atração gravitacional, né? Independente do modelo que você use, porque você pode estar de repente, e a relatividade geral? A relatividade geral também descreve a interação gravitacional, só que não descreve a interação por meio de força, e sim pelo tecido do espaço-tempo, e onde há deformação no espaço-tempo. Mas o que importa é que há uma interação. Massas interagem, né? Então é a primeira força que a gente fala, que é a força gravitacional. A segunda força que a gente tem é a chamada força eletromagnética. A gente aprende também que cargas, né, elétricas, lá do ensino médio, né, cargas de mesmo sinal sofrem força de repulsão elétrica, cargas de sinais opostos sofrem força de atração elétrica. E aí você tem também as forças magnéticas, que ímãs, né, polo e sul, polo norte. E no fundo você tem, isso é uma manifestação de uma única força, de um único campo, que é o campo eletromagnético. Então, no fundo, a gente reúne essas forças na chamada força eletromagnética, né? A força eletromagnética é interessante, gente, porque aí você vai falar assim, pô, só tem 4 interações? Pô, mas o professor diz que tem a força normal, tem a força de atrito, tem a força elástica. A questão, gente, é o seguinte: macroscopicamente, praticamente todas as forças, tirando a interação gravitacional, todas as forças que você conhece, macroscopicamente, são de natureza eletromagnética. Porque o conceito de macroscópio que a gente tem de tocar, né? Então, por exemplo, se eu pegar o ioda, né? Colocar aqui. Aí você vai dizer, quais são as forças que atuam no ioda? Você tem a força peso, que é a força de atração gravitacional. E você tem a força normal. O que é a força normal? A força de reação da superfície na força que o cara está fazendo aqui na mesa. Mas, gente, se você pensar, essa força normal é uma força de quê? De interação da superfície do boneco com a superfície da mesa. E essa interação, no fundo, é o quê? É eletromagnética. É átomo com átomo, né? Então esse conceito de tocar macroscópico, na verdade, se você for ver microscopicamente, não tem toque. Não existe toque. Existe interação de átomo com átomo. Interação de átomo com átomo é eletromagnético, né? Quando eu toco aqui nessa mesa, o meu dedo não está tocando. Macroscopicamente, claro, está tocando. Só que microscopicamente, o que está acontecendo? Os átomos do meu dedo estão interagindo com os átomos da mesa. E essa interação é eletromagnética. Então, na verdade, todas essas outras forças que a gente ouve falar, normal, força elástica, força de atrito, são todas forças de interação eletromagnética. Então, a segunda força seria a força eletromagnética, onde você engloba muitas dessas forças que, na verdade, são interação entre átomos. Beleza. A próxima força também é super interessante. Porque, na verdade, as próximas duas forças,
elas são elas trabalham no campo nuclear. A gente já vai para o campo bem microscópico. A força forte, por exemplo, ela é responsável pela estabilidade de um átomo, pela estabilidade do núcleo atômico. A gente sabe, né, que a gente aprende mais nas aulas de química. O que é o átomo, basicamente? É um núcleo, uma coisa central, onde contém prótons e nêutrons, prótons cargas positivas, e o elétron está lá, orbitando em torno em torno dessa massa coesa, né, que é o núcleo. E aí você pensa, olha só, prótons, nêutrons não têm carga, prótons têm carga positiva. Consequentemente, eu aprendi do eletromagnetismo que cargas, mesmo se não, se repelem. Aí você pensa assim, peraí, como que o núcleo pode ter uma porrada de próton e esses prótons não se repelirem? E se você continua esse raciocínio, aí você vai mais. Pô, então não deveria existir átomo. Né? Porque o núcleo nunca poderia ser estável. Né? Porque a força eletromagnética está repelindo os prótons que estão lá dentro. Então você tem que pensar o quê? Pô, deve existir algo que está colando esses prótons e nêutrons lá dentro do núcleo. Uma força até muito mais intensa que a força eletromagnética, porque a força eletromagnética está expulsando os caras. É próton com próton se repelindo. Então tem que existir uma força mais intensa que a força eletromagnética para segurar, para colar esses caras. Né? Essa é que é a força forte. A força forte, a diferença é porque a força forte ela atua só em distâncias muito pequenas. De 1 a 3 Fermi. 1 Fermi é 10 a menos 15 metros. Então essa é a distância mais ou menos em que você tem a atuação da força forte. Acima dessa distância, ela desaparece, ela vai a zero na mesma hora. Então dentro dessa distância, dessa escala de 10 a menos 15 metros, ou seja, 1 Fermi, você tem a atuação dela com uma grande intensidade, muito maior do que a intensidade da força eletromagnética. Só para você ter uma ideia, gente, da distância de 10 a menos 15 metros, pensa no seguinte, eu vou pegar essa reguinha aqui. Se você pegar um metro, você tem em casa 1 metro, né? Se você dividir esse 1 metro em 100 partes iguais, o que você tem? Você tem 1 centímetro, né? Então você pega 1 metro, depois eu coloco um insert aí. Você pega 1 metro e divide 100 partes iguais, aí você tem 1 centímetro. Então 1 centímetro, você dividiu 1 metro em 100 partes iguais. Se você pegar esse mesmo metro e dividir em 1000 partes iguais, você tem o quê? 1 milímetro. Essa minha régua nem tem milímetro, a precisão dela é centímetro. Mas é 1 milímetro. Muito pequeno, né? 1 Fermi, 10 a menos 15 metros, é você pegar o metro e dividir por 1 quatrilhão de pedaços iguais. 1 quatrilhão. Então você tem dividido em 100 partes, centímetro. Dividido em 1000 partes, milímetro. Dividido em 1 quatrilhão de partes, é o Fermi. Então, nessa distância é que você tem a atuação da força forte com grande intensidade que segura, que deixa lá os núcleos estáveis. E você tem a outra força, que também está lá numa distância até menor, 10 a menos 18 metros. Você vê, o Fermi é 10 a menos 15, é menor ainda, 10 a menos 18 metros. Você tem a atuação da força fraca. A força fraca, na verdade, ela é responsável pelo alguns processos de decaimento nuclear, né? Núcleos que se tornam instáveis. Por exemplo, a radiação beta, você tem a atuação da força fraca. Então ela é que é responsável por esses processos. Que depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado em relação, inclusive, à força forte e à força fraca. Então você tem aí essas 4 forças fundamentais. Então todas as forças da natureza que nós conhecemos, nós podemos agrupar dentro dessas 4 interações. Depois eu vou colocar até uma tabela de comparação só para você ter uma ideia. A força mais intensa que a gente tem é a força forte. É muito mais intensa. É a mais intensa que a gente tem. Que segura lá aqueles prótons lá dentro. Depois, em segundo lugar, vem a força eletromagnética. Em terceiro lugar, vem a força fraca. Em último lugar, vem a força gravitacional. A força gravitacional é a menor de todas.
Então é isso, senhores. Vocês têm aí as 4 interações, 4 forças fundamentais da natureza. Se gostou, dá uma curtida, se inscreve e a gente se vê na próxima. Beijo.